Olá, virginiano, virginiana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Virgem. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, eu irei analisar 3 casas. Na casa 1, a energia do presente. Na casa 2, a energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o presente. E na casa 3, a energia de futuro ou acontecimento futuro. Após a análise destas 3 casas, eu irei tirar um anjo, um arcanjo, que irá reger energeticamente esta mesa, bem como trazer uma indicação de leitura para você. Lembrando que todas as sextas e sábados, vídeos novos aqui no canal, bem como a partir do último domingo de cada mês, os vídeos referentes aos mensais. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, virginiano, um presente para você, virginiana. Na casa 1, nós temos o arcano maior de número 21, o mundo. Na casa 2, na energia do passado, o acontecimento do passado, o 6 de paus. E na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos o louco. Gratidão. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Em relação à energia do mundo, nós temos o arcano de número 9, o eremita, a energia do signo de Virgem. Atrelado a essa vibração, nós temos o 9 de copas. Gratidão. Sobre o 6 de paus, nós temos a energia do Papa, o arcano maior de número 5. Atrelado a essa energia, nós temos a energia da força, né? O arcano maior de número 8. Sobre a energia do louco, na perspectiva de futuro, nós temos a rainha de espadas. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos o 2 de espadas. Gratidão. Bem, virginiano, virginiana, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre o arcano maior de número 21, nós temos as flores, né? o buquê. Sobre o 6 de paus, nós temos a serpente, a carta de número 7. E sobre o louco, nós temos a energia da estrela. Gratidão. Bem, virginiano, virginiana, a casa 1 ela será regida, né? A energia do presente ela será regida pelo arcano maior de número 21, e atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do buquê, né? O mundo traz aqui no presente conclusões, e a partir dessas conclusões nós temos aqui o aspecto de surpresas agradáveis. É como se houvesse uma ruptura, um término, para que você possa abrir novos começos, novos ciclos. Tenta adequar o que eu vou falar à sua realidade. Esses términos eles podem ser correlacionados ao nosso ambiente de trabalho, como também eles podem estar correlacionados às questões sentimentais e afetivas. Porque nós temos aqui uma síntese, uma experiência, porque todas as coisas é uma lição. Há aqui muitas oportunidades para que nós possamos aprender com o ritmo da nossa vida. É preciso trazer celebração, é preciso trazer aqui energia de consciência e de conhecimentos completos, porque nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Há aqui felicidade, há aqui novas conexões,
mas que a gente tem que encerrar ciclos para que a gente possa abrir novos ciclos na nossa vida. E o interessante é que abaixo desse arcano maior de número 21, o mundo, a gente só pode expandir para o novo se a gente encerrar algo no presente. Nós temos o eremita. E o eremita é a própria energia do signo de Virgem. Se nós estamos aqui com dúvidas, com dificuldades de fazer escolhas, volte-se para dentro. Se comunique com sabedoria, né? Então a gente precisa apreciar um pouco mais a solidão, se recolher, buscar a sabedoria no nosso isolamento. Então o tarot está pedindo aqui para que você fique um pouco sozinho, sozinha, para que você possa irradiar a sua luz na escuridão, porque é uma orientação que virá de dentro, né? É a sabedoria também das outras pessoas nos mostrando o caminho. Pode ser uma ajuda, uma ideia ou uma experiência, para que a gente possa irradiar a nossa luz, para que as outras pessoas possam enxergar. Aqui nós temos uma verdade espiritual que vai agir como um norte, né, sobre nós. Então, se estamos aqui na dúvida, na incerteza em que caminho seguir, se finda um ciclo ou não, se abre aqui para as novas perspectivas, o tarot está dizendo para você meditar, recolher-se, para que você possa, né, dar a melhor resposta possível a si, né, primeiro, e depois para as outras pessoas. Atrelada a essa energia, nós temos a energia do 9 de copas, que traz a satisfação, né, ter tudo de melhor que a vida possa nos oferecer. É como se nós precisássemos aqui ficar, né, ou trazer esta saciedade emocional. São os nossos desejos sendo realizados, mas que nós precisamos aqui compartilhar a sorte com outras pessoas, principalmente aqui com grupos de amigos, porque o 9 de copas traz o riso, a folia, os prazeres da vida. É como se nós estivéssemos somando bênção, cercado aqui de amigos e de muita boa sorte. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Virgem. Se ela não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão dessa leitura. Na casa 2, na energia do passado, acontecimento do passado, nós temos o 6 de paus. Atrelada a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta da serpente. Nós não podemos fazer nada em relação ao nosso brilho, à nossa energia. O que nós devemos fazer, trazer aqui, é brilhar, tá? É o retorno heróico do Deus Sol. Independente que essa serpente esteja sobre a energia do 6 de paus, que é o nosso brilho, a nossa luz. Então, se a gente está incomodando, infelizmente a gente tem que brilhar ainda mais. O tarot está dizendo que há algum tempo nós não devemos confiar nas pessoas que estão atreladas à nossa energia, à nossa vibração dentro do ambiente de trabalho, porque tem uma serpente aqui, tem alguém de má fé, né, tentando aqui puxar o nosso tapete. Mas infelizmente o mal ele se destrói por si só. Mas o tarot está dizendo que você tem que observar, tem que compreender e entender essa energia, tá? Porque você tem que vibrar no triunfo e na vitória, e não nesta energia densa gerada por esta pessoa. Porque aqui nós temos a energia da conquista, sendo o melhor, né? Brilhando mais do que as outras pessoas. A energia de admiração das outras pessoas para conosco, e principalmente dessa pessoa mal intencionada, né? Observe, foque em você, medite, né? Usa aqui um pouco do teu processo intuitivo para que você possa compreender um pouco mais essa energia, esta vibração. Então nós estaremos aqui sendo enaltecidos, enaltecidas pelas outras pessoas, pelo nosso esforço, pela nossa energia de liderança, e nós estamos vindo, né, com essa energia de exemplo. Enfim, tudo que gera frutos, tudo que dá brilho, né, traz a atenção. Mas não se preocupe em relação a esta energia,
por si só ela se destrói. Olha só como está relacionado às questões de cunho profissional, porque abaixo desses 6 de paus eu tenho o arcano maior de número 5, né? O Papa. O Papa, ele traz o aspecto aqui da energia de touro, ele traz também a influência da energia terrena, né? Telúrica. Então fala sobre as questões de cunho material. Mas o Papa também fala sobre as organizações e instituições, fala sobre energia de autoridade, de memória e também de ensinamentos tradicionais. Há aqui a revelação, né, destas questões do passado. O Papa também traz a questão do conhecimento, da aprendizagem, revisitar algumas leituras através dos livros, né, que é a energia de sacerdócio, a história e a aprendizagem aqui do passado, mostrando um certo caminho, né, para que nós possamos seguir. Então nós temos aqui essa energia que é representada pelo signo de touro, trazendo uma autoridade sobre nós, mas que a gente deve manter, né, esta firmeza perante as outras pessoas. Principalmente, volto a repetir, perante esta pessoa mal intencionada, representada pela energia da serpente. Atrelada a esta carta, nós temos a força. Aqui nós temos uma influência do signo de leão. E a força é o nosso lado animal. Nós temos que reconhecer e receber a libido e as paixões que há dentro de nós. Há uma relação aqui totalmente simbiótica entre eu e o outro, que tem características, né, totalmente diferentes. Então, a necessidade de domar a nossa força interior. Toda energia que vier aqui até você, correlacionada a essa casa 2 do passado, em relação ao ambiente de trabalho, não revide na mesma frequência e na mesma energia. Traga amorosidade. É isso que o tarot está pedindo, porque você vai dissolver, né, todo e qualquer sentimento de ódio, de mágoa, né, gerada por essa outra pessoa. Então, quando o conflito chegar até você, acolha e externe amor incondicional, porque você vai domar essa fera. E você vai domar através do amor e da conexão que há dentro de você, tá? Então, nós estamos aqui dissolvendo toda e qualquer energia densa através da energia da força, que é a canalização do divino a partir de nós. Então, com muito amor, com muita amorosidade, a gente acolhe o conflito, solta e vamos dissolvendo, transformando essa energia que não é nossa. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura, né, para o coletivo do signo de Virgem. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo tem um link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos a energia do louco atrelado à energia da estrela. Então, o louco traz as possibilidades infinitas diante do caos. Não tenha medo. Se permite as novas possibilidades. Há muita luz e muito brilho sobre você. Então, há muito potencial. Como eu disse, há um caos diante da nossa realidade, mas nós estamos prontas para novos começos. Há uma energia de inocência, sim, e de ingenuidade, ou até mesmo de infantilidade, mas que nós precisamos dar aqui os primeiros passos para uma nova jornada. É um novo começo, é uma energia de renovação, é como se nós estivéssemos com uma lousa em branco e a partir dessa lousa em branco nós reescrevêssemos a nossa história, a alegria, né, inata na vida, ser um viajante. É como se nós estivéssemos aqui num precipício, né, de grandes mudanças. Só que nós precisamos perder o medo para que nós possamos conseguir avançar. O medo aqui não permite que você salte, não permite que você cresça. Então traga energia de liberdade, traga energia de luz e brilho sobre você, guarde as tuas metas e as tuas intenções em silêncio, porque esse medo é externo a você. Então não conte aqui os objetivos, as metas, aquilo que você quer impulsionar. Guarde um pouquinho e no momento certo você irá externar. Mas há a necessidade de expandir, há a necessidade de ir em direção ao novo, à nova perspectiva.
Abaixo dessa energia eu tenho a Rainha de Espadas, que traz o aspecto da expressão, a necessidade de expressar as nossas ideias, de comunicar e ensinar, né? Promover novas ideias, é obter também a sabedoria de outras pessoas. Então, é como se nós estivéssemos na perspectiva de futuro falando para as outras pessoas, mas ao mesmo tempo a Rainha de Espadas é uma energia de defesa, como se fosse aqui uma treinadora, uma professora. Há muita autonomia intelectual em nós, às vezes sem paciência, é um aspecto comum, né? E sem paciência, principalmente ligado à ignorância. Mas nós temos aqui a palavra representada pelo Ás de Espadas, a palavra sempre levando à verdade, mas há necessidade de ser um pouco fria, né? De não agir através das emoções e sim, né, através da razão. Então essa carta ela pede aqui um pouco de razão e não de emoção, para que a gente possa trazer expansão. Atrelada a essa energia nós temos o 2 de espadas, como se houvesse aqui propostas na perspectiva de futuro, né? Mas é preciso ter aqui uma pausa durante uma tomada de decisão. É como se nós estivéssemos aqui num cruzamento e medo, né, dessa decisão. Mas não tenha medo, porque as mudanças é a única constante. Nós precisamos equilibrar essas duas responsabilidades, vamos dizer assim, essas duas opções. Nós possamos, de acordo com a carta, está indecisa em relação a estas escolhas, porque a gente requer aqui pedir, de certa forma, um tempo para esta outra pessoa que trouxe a proposta até nós, porque nós estamos desconfortáveis, nós estamos sentados num trono de pedra. Então, o tarot está dizendo aqui, se chegar até você uma proposta, e essa proposta provocar dentro de você um descontentamento, não dê resposta de imediato. Mesmo que seja sim, mesmo que seja não, reflita, pare, analise, volte-se para dentro, para que você possa dar a melhor resposta possível a essa outra pessoa. Então a gente precisa aqui de calma, de tranquilidade, para discernir qual resposta dar a essa outra pessoa. Seja um sim ou não, essa escolha trará mudanças. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Virgem. Bem, eu vou tirar um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente essa leitura, esta mesa. Se você sentir a conexão amorosamente em seu coração, eu recomendo que você assim o faça, através do salmo que eu irei passar para você, bem como a mensagem correlacionada a este anjo, a este arcanjo de número 26, arcanjo de número 26, Raaiá. O salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 118, e a mensagem diz assim: você é dotada de espírito elevado. Este anjo pode favorecê-la em assuntos ligados à justiça. Ao invocá-lo, ele o ajudará a efetuar mudanças e transformações através de soluções lógicas. Raaiá, arcanjo de número 26, o salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 118. Eu trago a indicação de leitura, né, o Praticando o Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Na leitura anterior eu falei sobre o livro O Poder do Agora. Eu sempre estou revisitando esta leitura, mas esse aqui é mais uma expansão deste livro anterior, né? Ele traz aqui, é um guia, né? Para quem já conhece a filosofia ou está lendo o livro do Poder do Agora, ele traz técnicas, exercícios e meditações para alcançar a felicidade e a paz interior. Às vezes é complexo, né, entender este livro, a gente precisa revisitar, mas praticando o Poder do Agora vai trazer uma expansão. Ele diz assim: a liberdade começa quando percebemos que não somos a entidade dominadora ou pensador. Saber disso permite observar a entidade. No momento em que começamos a observar o pensador, ativamos um nível mais alto de consciência. Começamos a perceber então que existe uma vasta área de inteligência
além do pensamento, e que este é apenas um aspecto diminuto da inteligência. Percebemos também que todas as coisas realmente importantes, como a beleza, o amor, a criatividade, a alegria e a paz interior, surgem de um ponto além da mente. É quando começamos a acordar. Eu vou trazer um recorte aqui para você, que ele fala sobre as questões sobre a observação. Ele diz assim: utilizando e abandonando a negatividade que há sobre nós. Ele diz assim: observe as plantas e os animais. Aprenda com eles a aceitar aquilo que é e a se entregar ao agora. Deixe que eles lhe ensinem o que é ser. Deixe que eles lhe ensinem o que é integridade. Estar em unidade. Ser você mesmo, ser verdadeiro. Aprenda como viver e como morrer, e como não fazer do viver e do morrer um problema. As emoções negativas, repetitivas, podem, às vezes, conter uma mensagem, como ocorre com as doenças. Qualquer mudança que você faça, seja ela ligada ao seu trabalho, seus relacionamentos, o seu meio ambiente, é apenas uma máscara, a menos que se origine de uma mudança no seu nível de consciência. E, até onde isso interessa, só pode significar uma coisa: estar mais presente. Quando você já tiver alcançado um certo grau de presença, não precisará mais da negatividade para lhe dizer o que é necessário na sua situação de vida. Mas, quando a negatividade estiver lá, utilize-a, use-a como um tipo de sinalizador, um lembrete para estar mais presente. Sempre que sentir a negatividade crescendo dentro de você, causada ou não por um fator externo, um pensamento, ou mesmo nada em particular, olhe para ela como se fosse uma voz dizendo: atenção, aqui e agora, acorde, largue a sua mente, esteja presente. Até mesmo a mais leve irritação é significativa e precisa ser conhecida e observada. Do contrário, haverá um aumento cumulativo de reações não observadas. Você pode descartá-la assim que perceber que não quer ter esse campo de energia no seu interior e ela não tem nenhum objetivo. Mas certifique-se de que você se livrou completamente dela. Se não conseguir, simplesmente aceite que ela está ali e concentre sua atenção no sentimento. Então ele vai trazer aqui várias referências, várias atividades que nós podemos fazer no nosso dia a dia para que a gente tenha um pouco mais de expansão e clareza, né? Que nós não somos o pensador, mas nós somos o observador, aquele que está observando e analisando o campo mental. Muito bom esse livro, super recomendo, é uma complementação da leitura do Poder do Agora. Vou deixar a descrição para o acesso a esse livro aqui no link, na descrição abaixo, né? O link vai estar, bem como o link para o tarô que eu utilizo, bem como o baralho cigano. Gratidão por você assistir até aqui, paz e muita luz, namastê, beijos no coração, até breve.